O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste domingo, 23 de agosto de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Encontre os melhores profissionais para a sua empresa com Cindy Vagas e aproveite. Associados Cindy Lojas tem descontos exclusivos. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre os Estados Unidos, que estão mirando a América Latina com um novo encarregado de negócios. Trump quer outro encontro com Kim Jong-un. Trégua falha e Guerra do Golfo segue. Taiwan faz investimento trilionário em armamentos por medo de invasão da China. Rússia acusa Reino Unido de envolvimento direto na guerra da Ucrânia. E com tantos conflitos se sobrepondo, não estaríamos na iminência de uma nova guerra global? O Departamento de Estado dos Estados Unidos mudou o comando do escritório responsável pelas relações com o Brasil e demais países da América Latina, em meio a um período de tensão entre Washington e Brasília. Juan Pablo Segura tomou posse na sexta-feira 14 como secretário assistente de Estado para assuntos do hemisfério ocidental, substituindo Michael Kozak, que exercia a função de forma interina. Vamos promover a visão do presidente Donald Trump para a nossa região, uma região protegida de cartéis e narcoterroristas, que gere prosperidade para os americanos e nossos parceiros e garanta a segurança de nossas fronteiras. Pronto para começar a trabalhar, foi o que afirmou Segura. A troca tem significado particular para o Brasil. Kozak esteve diretamente envolvido em alguns dos principais episódios da recente deterioração das relações entre os dois países, incluindo a revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Viotti. Ele manteve conversas com a diplomata e comunicou a decisão americana de retirar o documento. Segura havia sido anunciado pelo governo Trump para o cargo em abril e passou por uma audiência de confirmação na Comissão de Relações Exteriores do Senado em 18 de julho. Sua indicação foi posteriormente aprovada pelo Senado no mesmo pacote que inclui Daniel Pérez, escolhido por Trump para assumir a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.
Na sabatina, Segura apresentou como prioridades para o hemisfério o combate aos cartéis e ao narcotráfico, a contenção da influência da China e a pressão por mudanças políticas na Venezuela. Questionado sobre o combate aos chamados narcoterroristas, afirmou que o tema estaria entre suas maiores prioridades e defendeu uma atuação coordenada com outros órgãos do governo americano para direcionar recursos ao enfrentamento dessas organizações. Segura também endossou o uso de todas as ferramentas disponíveis contra os cartéis. Ele citou a decisão do governo Trump de classificar organizações criminosas como organizações terroristas estrangeiras, como uma mudança na forma como Washington pode enfrentar esses grupos. O novo secretário assistente também indicou que pretende dar atenção especial à segurança de portos de entrada na região para impedir a circulação de substâncias utilizadas na fabricação de fentanil. Durante a audiência, mencionou como exemplo da nova cooperação regional a mobilização de mais de 10 mil integrantes da Guarda Nacional Mexicana na fronteira com os Estados Unidos. Outro eixo destacado por Segura foi a disputa de influência com a China na América Latina. Questionado pela senadora democrata Jeanne Shaheen sobre como os Estados Unidos poderiam recuperar espaço na região, ele acusou Pequim de recorrer a empréstimos predatórios e de buscar o controle de infraestruturas críticas. Segura afirmou que pretende usar a diplomacia comercial para identificar projetos e licitações da América Latina nos quais empresas americanas possam competir numa tentativa de ampliar a presença econômica dos Estados Unidos diante do avanço chinês. Sobre a Venezuela, afirmou apoiar a estratégia defendida pelo secretário de Estado Marco Rubio de dividir o processo político no país em 3 etapas: estabilização, recuperação e reconciliação. E, por fim, transição. Segundo Segura, Washington está atualmente na segunda fase e deve continuar pressionando pela liberação de presos políticos antes de avançar para eleições. O indicado também foi questionado sobre direitos humanos em El Salvador. Segura reconheceu a cooperação do governo salvadorenho com Washington na área de segurança, mas se comprometeu a trabalhar com o Congresso americano em relação às denúncias de abusos cometidos durante o estado de exceção no país. Antes de ingressar no Departamento de Estado, Segura foi secretário de Comércio e Negócios da Virgínia durante o governo do republicano Glenn Youngkin, onde comandou a política de desenvolvimento econômico e comércio internacional do estado. Sua trajetória anterior foi principalmente no setor privado. Em 2014, fundou a BabyScripts, empresa de tecnologia voltada ao acompanhamento de mulheres durante a gravidez e pós-parto. Segura é formado pela Universidade de Notre Dame e contador certificado. Este, portanto, é o novo homem de Donald Trump para a América Latina. They say you think I'm fine. These girls
A seguir, Trump quer novo encontro com o ditador norte-coreano Kim Jong-un. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Indignado com o fato de a Coreia do Sul não ter aderido ao seu pedido de ajudar no combate ao Irã no Golfo Pérsico, o presidente Donald Trump resolveu suprimir de 11 para 5 dias os exercícios conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Exercícios esses que são realizados anualmente. E, ao mesmo tempo, Trump fez um aceno para a Coreia do Norte, o grande rival do Sul, propondo, inclusive, mais um encontro com o ditador Kim Jong-un. Quem dá os detalhes desta mudança de postura é Hoje no Mundo Militar. O xadrez geopolítico do leste asiático acabou de sofrer um dos seus abalos mais severos das últimas décadas. Uma aliança de mais de 70 anos, forjada com sangue durante a Guerra da Coreia e mantida como pilar da segurança no Pacífico, está tremendo. Para surpresa da comunidade internacional e para profundo desespero de Seul, Trump iniciou um claro e público afastamento do seu histórico aliado sul-coreano, ao mesmo tempo em que promove uma aproximação com a ditadura comunista da Coreia do Norte. E o que parecia ser apenas retórica política de Trump se transformou rapidamente em ações no terreno, alterando drasticamente o equilíbrio de poder na região e levantando uma questão que até pouco tempo atrás era um grande tabu. Com Trump se afastando e com Seul temendo perder a proteção do guarda-chuva nuclear americano, a única opção que resta para a Coreia do Sul é desenvolver o seu próprio arsenal nuclear. Toda essa crise começou de forma surpreendente apenas um dia antes do início previsto de grandes exercícios militares conjuntos na Península Coreana, com Trump ordenando, através da sua rede social, uma redução substancial da presença americana nas manobras. Segundo Trump, o objetivo disso era não hostilizar o ditador norte-coreano, com quem ele afirmou ter uma relação muito boa. Para quem acompanha a doutrina militar, exercícios conjuntos não são apenas treinamentos operacionais, eles são a demonstração prática da dissuasão. Eles enviam uma mensagem clara a qualquer adversário de que as forças aliadas estão integradas, prontas para lutar e vencer juntas. Por isso, ao esvaziar essas operações de última hora, apanhando inclusive os próprios comandantes americanos de surpresa, Trump não apenas compromete a prontidão tática das tropas na península, mas também envia um sinal político devastador. O compromisso americano de defesa incondicional da Coreia do Sul já não é mais uma garantia. Essa decisão militar veio acompanhada de um intenso bombardeio diplomático, com Trump passando a criticar publicamente a liderança sul-coreana e exigindo um aumento drástico nas contribuições financeiras para a manutenção das bases e dos milhares de soldados americanos estacionados no país. Segundo o próprio Trump, ele exigiu de Seul 10 bilhões de dólares anuais para manter as tropas americanas no país asiático. Um salto brutal face à atual contribuição sul-coreana, que é de 1 bilhão de dólares por ano, além de cedência de terrenos e incentivos fiscais. No mundo das alianças militares, o compartilhamento de custos é um debate comum, mas a forma transacional como a questão foi colocada por Trump expôs uma fratura profunda. E o ponto de ruptura parece ter ido além do dinheiro, com a recusa de Seul em apoiar militarmente os Estados Unidos na recente campanha e nas operações iniciadas contra o Irã, tendo sido vista em Washington como uma quebra de lealdade.
Para piorar o clima de pânico em Seul, essa pressão americana sobre a Coreia do Sul ocorre simultaneamente a uma retórica de orgulho sobre uma alegada boa relação pessoal entre Trump e o ditador comunista norte-coreano Kim Jong-un. Do ponto de vista estratégico, essa triangulação é um pesadelo para os sul-coreanos. A dissuasão contra o norte sempre dependeu da certeza absoluta de que um ataque a Seul significaria a destruição do regime em Pyongyang pelas forças americanas. Mas quando o principal aliado de Seul elogia o principal inimigo de Seul, ao mesmo tempo em que retira tropas de exercícios essenciais, enquanto critica profundamente o governo sul-coreano e exige mais dinheiro para manter tropas no país, a base dessa dissuasão desmorona. A mensagem percebida pela Coreia do Sul é de que, em caso de um conflito real, a ajuda direta dos Estados Unidos pode não chegar, ou pode chegar tarde demais, condicionada a negociações políticas e financeiras. Diante desse vácuo de segurança, o pânico entre os estrategistas sul-coreanos deu espaço a um cálculo frio e pragmático, com o debate sobre a aquisição de armas nucleares, que por décadas foi mantido à margem, retornando agora com força total ao centro das discussões em Seul. A lógica militar é implacável. A Coreia do Norte possui um arsenal nuclear crescente e vetores de lançamento cada vez mais sofisticados. A Coreia do Sul, por sua vez, possui forças armadas convencionais extremamente modernas, bem equipadas e treinadas, mas não possui a bomba. A sua única defesa contra um ataque nuclear norte-coreano sempre foi o chamado guarda-chuva nuclear americano. Mas, com Trump fechando esse guarda-chuva, a sobrevivência do Estado sul-coreano exige uma alternativa equivalente. Técnica e economicamente, a Coreia do Sul está a poucos passos de se tornar uma potência nuclear. O país possui uma indústria de energia nuclear civil altamente avançada, tecnologia aeroespacial de ponta, mísseis balísticos de fabricação nacional incrivelmente precisos e recursos financeiros abundantes. A Coreia do Sul é aquilo que os especialistas chamam de potência nuclear latente. Ou seja, um país que domina toda a tecnologia de enriquecimento de urânio, potencialmente capaz de enriquecê-lo ao nível militar, e com meios capazes de entregar essas bombas com precisão contra alvos a muito longa distância. Quando as garantias externas falham, as nações são forçadas a buscar a própria sobrevivência com os meios mais extremos à disposição. Por isso, se Trump continuar com esse discurso e nesse rumo de ação, não restará a Seul outra alternativa a não ser dar o derradeiro passo nuclear. Pois a Coreia do Norte considera que os Estados Unidos não mudaram sua postura hostil em relação à ditadura comunista, apesar da abertura proposta por Trump. A posição norte-coreana foi exposta nesta quarta-feira pela influente irmã do ditador, Kim Yo-jong, em um comunicado. Ela ocupa desde fevereiro um cargo equivalente ao de ministro no Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que governa o país como uma dinastia familiar desde 1948. Em tom de esnobação, ela disse que é verdade que o irmão tem boas lembranças do presidente dos Estados Unidos e sentimentos pessoais positivos em relação a ele. Mas as relações pessoais entre os líderes dos dois países não podem ser confundidas com as relações entre os dois estados. A política hostil dos Estados Unidos não mudou em nada, escreveu ela. A seguir, trégua falha e Guerra do Golfo tem sequência.
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O prazo de 60 dias previsto no memorando de entendimento firmado em junho entre Estados Unidos e Irã terminou nesta segunda-feira 17, sem que o acordo de paz saísse do papel. O documento estabelecia uma cessação imediata e permanente das hostilidades, a reabertura gradual do Estreito de Hormuz e o início de negociações para um acordo definitivo. Na prática, porém, o entendimento foi sendo corroído pela desconfiança, pelas acusações mútuas e pela continuidade das ações militares. Ações estas que o Irã está demonstrando agora querer levar mais longe. Já atingiu aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e agora estaria se voltando para a Turquia. O Irã disse que considera atacar alvos militares norte-americanos dentro da Europa. Lembrando que os Estados Unidos não possuem apenas bases militares no Oriente Médio, que já têm sido corriqueiramente alvos das operações iranianas, mas também tem várias outras bases da OTAN que tem conjuntamente com os países europeus dentro do continente europeu. Então, eles disseram que é possível considerar atacar a Bulgária, por exemplo, onde os búlgaros deram aprovação para que os Estados Unidos reabasteçam as suas aeronaves durante os próximos dias, e até mesmo o Chipre, essa ilha que fica no Mediterrâneo, muito próxima aí da costa israelense, da costa libanesa, e que pela geografia poderia ser um alvo até mais fácil. Apesar dessas ameaças que preocupam o continente e os cidadãos como um todo, a OTAN respondeu através de um dos seus porta-vozes que já conseguiu ao longo dessa guerra interceptar pelo menos 4 mísseis iranianos e drones que sobrevoavam o território da Turquia, país também que faz parte da OTAN, e que estão prontos para reagir caso isso aconteça. Ou seja, os países europeus não estão dando o respaldo que Donald Trump acharia necessário. Ele já foi bastante crítico de forma explícita à Espanha, à Itália, por não deixar as bases espanholas e italianas à disposição do reabastecimento tanto da aeronáutica quanto da marinha norte-americanas, mas a gente vê que como a OTAN também se preocupa com a segurança continental, talvez nesse contexto poderiam reagir ou pelo menos se defender interceptando qualquer ataque do Irã. Fato é que na visão de muitos analistas militares, por mais que o Irã tenha ampliado o seu programa de mísseis balísticos, alcançar o território europeu ainda parece algo utópico considerando as suas atuais capacidades, mas obviamente que essa guerra está longe do fim, tudo pode acontecer e essas ameaças não contribuem em nada para a discussão diplomática da resolução desse conflito, já que também estão estagnadas as conversas diretas entre os norte-americanos e os iranianos durante o último mês. O resultado é que uma das mais importantes rotas marítimas do planeta permanece no centro da guerra. Os Estados Unidos mantêm o bloqueio naval aos portos iranianos e realizam ataques contra instalações costeiras, enquanto o Irã passou a impedir ou atacar embarcações que considera não autorizadas a navegar pelo estreito. O que antes da guerra era uma passagem essencial e livre para o comércio internacional, transformou-se em uma área militarizada, com consequências diretas sobre o preço do petróleo, os fretes e a segurança energética mundial. O memorando que previa obrigações para os dois lados, Washington deveria começar imediatamente a desmontar o bloqueio naval contra o Irã e concluí-lo em até 30 dias. Teherã, por sua vez, deveria fazer esforços para garantir a passagem segura de navios comerciais por Hormuz durante os 60 dias de vigência do entendimento. O texto também estabelecia que os dois países deveriam negociar nesse período um acordo definitivo. Nada disso chegou ao objetivo final. Cada governo passou a acusar o outro de violar o compromisso. A consequência foi o retorno da lógica militar,
justamente quando a diplomacia deveria estar produzindo resultados. Com o encerramento do prazo, Washington descartou uma extensão da guerra, enquanto Teherã advertiu que não pretende reabrir plenamente o estreito sem concessões americanas. O Estreito de Hormuz é uma passagem marítima estratégica, por onde, em condições normais, circula parcela expressiva do petróleo e do gás exportados pelo Golfo Pérsico. Sua interrupção não afeta apenas os países da região, repercute nos mercados de energia de todo o mundo. Segundo dados recentes, o fluxo de petróleo pelo estreito caiu de cerca de 18 milhões para aproximadamente 2 milhões de barris por dia. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano e principal negociador de Teherã, afirma que a manutenção ou não do fechamento de Hormuz está condicionada ao cumprimento das obrigações americanas. Entre as exigências estão o fim do bloqueio aos portos iranianos, a suspensão das sanções sobre o petróleo, a liberação de ativos iranianos congelados no exterior e a interrupção das ameaças de operações militares dos Estados Unidos. A posição iraniana revela o tamanho do impasse. Teherã quer transformar a abertura do estreito em moeda de troca para obter alívio econômico e o fim das ações militares americanas. Washington, por sua vez, pretende utilizar sanções e pressão militar para obrigar o regime iraniano a aceitar suas condições. Nenhum dos lados parece disposto a fazer a primeira concessão. Nesse ambiente, Donald Trump acrescentou um elemento que beira o surrealismo diplomático. Publicou um mapa identificando o Estreito de Hormuz como novo território dos Estados Unidos. A iniciativa veio depois de o presidente americano defender publicamente a possibilidade de transformar o estreito, corredor marítimo, em território americano. A declaração não altera, evidentemente, o status jurídico do estreito, cuja soberania e direitos de navegação são regidos pelo direito internacional e envolvem, principalmente, Irã e Omã, mas revela a dimensão da escalada retórica. Enquanto a diplomacia fracassa, Trump ameaça novos bombardeios e Teherã promete manter Hormuz fechados até que Washington cumpra suas condições. O memorando de 60 dias, que deveria abrir caminho para a paz, termina assim como começou a guerra, com navios ameaçados, petróleo sob tensão e duas potências cada vez mais distantes de um acordo. A seguir, Taiwan faz investimento trilionário em armamentos com temor de invasão da China.
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Taiwan está aumentando de forma expressiva seus gastos militares diante da crescente pressão de Pequim e da possibilidade, sempre presente, de uma ação chinesa para assumir o controle da ilha. O presidente Lai Ching-te anunciou nesta segunda-feira um orçamento de defesa para 2027 superior a 1,12 trilhão de dólares taiwaneses, cerca de 163 bilhões de reais, valor que ultrapassa pela primeira vez a marca de 1 trilhão e representa mais de 3% do produto interno bruto. Lai classificou o esforço como um investimento na paz, numa referência direta à estratégia de dissuasão. Quanto mais elevado for o custo de uma eventual invasão, menor seria o incentivo de Pequim para tentar realizá-la. A decisão ocorre depois de uma sucessão de demonstrações militares chinesas e de exercícios taiwaneses, destinados a preparar tanto as Forças Armadas quanto a população para um eventual conflito. Para Pequim, Taiwan é uma província chinesa que deve ser reunificada pela força se necessário. O governo chinês, porém, jamais exerceu controle sobre a ilha, que desde 1949 funciona de forma autônoma e consolidou uma democracia multipartidária. Nos últimos anos, a China ampliou patrulhas aéreas e navais, operações da chamada Zona Cinzenta e exercícios militares destinados, entre outros objetivos, a pressionar Taiwan e testar a sua capacidade de reação. O problema é que uma invasão não seria uma operação militar localizada. Taiwan está separada do continente pelo Estreito de Taiwan e uma tentativa de desembarque envolveria uma das maiores operações militares do século. A orientação de Tai também coincide com a insistência de Washington para que Taiwan faça mais por sua própria defesa. Os Estados Unidos são o principal fornecedor militar da ilha e têm reiterado a necessidade de fortalecer sua capacidade de resistência. Para o governo Trump, há ainda o componente comercial. Grandes encomendas militares representam bilhões de dólares para a indústria bélica norte-americana. É preciso, contudo, corrigir uma percepção comum. Fala-se que os Estados Unidos estariam obrigados a sair em defesa de Taiwan. No entanto, Washington não possui atualmente um tratado de defesa com a ilha. O acordo de defesa fora firmado em 1954 e foi encerrado após os Estados Unidos estabelecerem relações diplomáticas com Pequim. Assim, desde 1979, a relação de segurança é sustentada pelo Taiwan Relations Act, que prevê o fornecimento de armamentos defensivos e determina que os Estados Unidos mantenham capacidade para resistir a uma tentativa de coerção contra Taiwan. A legislação, entretanto, não obriga a Washington a entrar automaticamente em guerra para defender a ilha. É a chamada ambiguidade estratégica. Para os taiwaneses existe uma segunda dimensão, além da ameaça militar. Uma eventual vitória chinesa significaria, na visão predominante em Taiwan, o fim do sistema político que a ilha construiu nas últimas décadas. O exemplo mais próximo é Hong Kong, que passou de território sob administração britânica a parte da China em 1997.
e especialmente após a imposição da Lei de Segurança Nacional em 2020, sofreu forte redução do espaço para oposição política, imprensa independente e manifestações públicas. Há ainda uma razão econômica para que o mundo acompanhe com preocupação qualquer escalada no estreito. Taiwan tornou-se uma peça central da indústria mundial de semicondutores, especialmente na fabricação de chips avançados. Empresas taiwanesas com destaque para a TSMC ocupam posição decisiva nas cadeias de produção utilizadas por computadores, smartphones, automóveis, sistemas de inteligência artificial e equipamentos militares. Uma guerra, portanto, não atingiria apenas Taiwan e China. Poderia interromper cadeias industriais espalhadas pelo planeta, provocar escassez de componentes, elevar preços e atingir grandes empresas de tecnologia, até fabricantes de automóveis. A importância econômica da ilha transformou o Estreito de Taiwan em um dos pontos mais sensíveis da economia mundial. Neste cenário, os 1,12 trilhão de dólares taiwaneses anunciados por Lai não são apenas uma conta militar. São para Taipei o preço da tentativa de evitar que a guerra aconteça. A seguir, Rússia acusa Reino Unido de já estar participando da guerra na Ucrânia. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. A OTAN fez uma manobra militar de surpresa perto da região russa de Kaliningrado, um encrave entre a Polônia e a Lituânia, o que causou alarme na Rússia. O Mar Báltico é um dos principais pontos de atrito entre o país de Vladimir Putin e a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Foram mobilizadas cerca de 25 aeronaves, segundo o que foi possível acompanhar em sites de monitoramento de tráfego aéreo ao longo desta terça-feira. A frota incluía aviões de caças dos Estados Unidos e da Noruega e uma variedade de aeronaves de vigilância e reabastecimento aéreo de diversos países da OTAN. Chamou a atenção a presença de helicópteros de ataque AH-64 Apache americanos, armas para incursões contra alvos costeiros, que foram amplamente usadas contra posições do Irã no Estreito de Hormuz durante a atual guerra no Oriente Médio. Ao site ucraniano Military, a OTAN informou que a ação teve como função treinar capacidades operacionais defensivas na região, mas não comentou o fato de que ela não foi anunciada previamente. Acontece que o envolvimento da OTAN nesta guerra que a Ucrânia trava contra a Rússia se torna cada vez mais efetivo. Inclusive agora tem-se a informação de que a Rússia está disposta a declarar o Reino Unido como parte da guerra com a Ucrânia. Isto porque os ucranianos estão lançando contra o território russo mísseis e drones produzidos pelo Reino Unido. Mísseis russos destruíram casas em vilarejos na região de Kharkiv.
Ao mesmo tempo, as forças ucranianas lançaram uma de suas maiores ofensivas com 800 drones. A troca de ataques deixou 17 mortos nesta terça-feira e abalou ainda mais a diplomacia na Europa. Baseada em reportagens da imprensa inglesa, a embaixada russa em Londres afirmou que o regime de Kiev está utilizando drones britânicos para realizar ataques em profundidade no território russo, que, agindo assim, o Reino Unido se torna cúmplice e coautor de crimes sangrentos e ataques terroristas, e que quanto maior seu envolvimento, mais alto será o preço a pagar. O chanceler russo Sergei Lavrov completou as ameaças. Disse que Moscou tem o direito de considerar esse envolvimento como participação direta no conflito da Ucrânia, com todas as consequências decorrentes. Questionado sobre qual seria sua mensagem ao presidente russo Vladimir Putin, o primeiro-ministro britânico Andy Burnham respondeu que o Reino Unido continua a apoiar a Ucrânia 100%. Pode-se dizer que o que está sendo travado hoje já não é mais simplesmente uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, mas uma guerra da OTAN contra Moscou. Apesar da ajuda da OTAN, a Ucrânia está carecendo de interceptadores de mísseis, especialmente os Patriots norte-americanos, os quais o presidente Volodymyr Zelensky conseguiu a promessa de recebê-los de Donald Trump. Porém, isso demanda um tempo. E, enquanto isso, as defesas aéreas da Ucrânia voltaram a se mostrar insuficientes contra uma barragem de mísseis balísticos da Rússia nesta quinta-feira, dia 20, quando um ataque das forças de Vladimir Putin matou ao menos 16 pessoas e deixou mais de 40 feridas em Kiev, a capital do país. Os interceptadores para sistemas antiaéreos americanos Patriot ainda não foram substituídos. Infelizmente, a resposta do mundo a tais ataques não é sempre adequada, queixou-se o presidente Volodymyr Zelensky no Telegram. O pedido por mais ajuda tem sido uma constante nas últimas semanas, desde que Zelensky conversou com o Trump. Até agora, ainda não houve uma resposta definitiva do presidente norte-americano quanto ao envio desses aparatos. Isso faz com que a Ucrânia esteja carecendo de defesa antiaérea. Para Zelensky, cada dia sem mísseis para os Patriots representa muitas vidas perdidas. Houve também bombardeios contra a região de Odessa, principal porto da Ucrânia, que tem defesas aéreas menos sofisticadas do que as da capital. Ao menos 2 drones empregados no ataque se extraviaram e caíram em países vizinhos, a Romênia, que é membro da OTAN, e Moldova, mas sem consequências sérias. Mas os ucranianos também lançaram drones contra a Rússia, atingindo instalações petrolíferas em 2 regiões, mas sem danos relevantes, mortes ou ferimentos relatados. Pior é que a alta mortalidade de civis é uma das marcas da fase atual da guerra, uma fase que mais registrou mortes de não combatentes desde o início do conflito em 2022. No X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, respondeu a Zelensky. Disse que os membros do bloco estavam trabalhando para fornecer ajuda de defesa antiaérea como a mais urgente das prioridades. A seguir, estaríamos nos encaminhando para uma terceira guerra mundial? Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Nos últimos tempos, estamos vivendo com uma série de conflitos que se espalham pelo mundo e envolvem cada vez um maior número de atores.
Temos, por exemplo, a guerra na Rússia contra a Ucrânia, que já tem uma presença de militares da Coreia do Norte, de equipamentos fornecidos pelo Irã, sem contar todos os equipamentos fornecidos à Ucrânia pela OTAN. De outra parte, temos outro conflito no Golfo Pérsico, que também tem a presença de atores de outros países, como os aliados dos Estados Unidos do Golfo, por um lado, e por outro, grupos no Iêmen e no Líbano apoiando o Irã. E tivemos também, nesta semana, uma manobra militar da OTAN, que despertou arrepios em Moscou. Diante de tudo isso, não é de se perguntar se não estamos nos encaminhando para uma terceira guerra mundial? Quem nos responde isto é João da Mata, da BBC Brasil. Em 25 de julho, drones ucranianos atingiram uma série de alvos no Mar Cáspio. Uma plataforma de petróleo, uma lancha lança-mísseis russa e cargueiros que, segundo a Ucrânia, estavam sob sanções internacionais. Um desses navios foi o Ana, que estava ancorado a poucos quilômetros da foz do rio Volga. O Mar Cáspio, onde aconteceu um ataque, banha a Rússia e o Irã, mas não a Ucrânia. Ainda assim, foi ali que as guerras da Ucrânia e do Irã se encontraram diretamente pela primeira vez. Há um tempo, um ataque desse seria tratado como um episódio isolado, mas para cada vez mais analistas, isso seria um sinal de que a guerra está se espalhando. O que levanta a seguinte pergunta: os conflitos na Ucrânia e no Irã já podem ser considerados parte de uma mesma guerra? Em outras palavras, já estamos vivendo uma guerra mundial? Mas antes de entrar nisso, vamos entender por que a Ucrânia fez esse ataque no Mar Cáspio. Para analistas ouvidos pela BBC, o objetivo da Ucrânia não era abrir uma nova frente de batalha contra o Irã. A ideia era atrapalhar rotas comerciais e pressionar as redes que sustentam o esforço de guerra russo. Além disso, a Ucrânia legitima os ataques sob o argumento de que os cargueiros atingidos, incluindo o navio Ana, estavam sob sanções internacionais. E afirma também que o país asiático é cúmplice direto de Moscou, fornecendo armas à Rússia desde o início do conflito. Já o Irã nega qualquer envolvimento no conflito entre Rússia e Ucrânia. Ismail Baghai, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã. مداخله‌ای در منازعه اوکراین با روسیه نداریم. Afirmamos que não temos qualquer envolvimento no conflito entre Ucrânia e Rússia. Esta ação da Ucrânia foi também um ato absolutamente ilegal e justificado, contrário à Carta das Nações Unidas. E um ato perigoso de aventureirismo que, certamente, não ficará sem resposta de nossa parte. و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی‌پاسخ نخواهد موند. Vale lembrar que até aqui as duas guerras já tinham se aproximado, mas de forma indireta. O Irã, por exemplo, de fato tem fornecido drones para a Rússia usar no conflito com a Ucrânia. Por outro lado, a Ucrânia colocou recentemente equipes de especialistas no Golfo Pérsico para ajudar a interceptar ataques de drones do Irã. Mas o ataque ao cargueiro Ana marca a primeira vez que a Ucrânia ataca diretamente um alvo iraniano. E não foi só isso. Dias depois do ataque, um outro acontecimento reavivou essa sensação de que esses dois conflitos estão se aproximando. Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu estiveram juntos em Washington para o funeral do senador americano Lindsey Graham. Antes da cerimônia, os dois tiveram encontros separados com Donald Trump na Casa Branca. Zelensky diz que o encontro com Trump tratou de licenças para a produção de interceptadores Patriot. Netanyahu, por sua vez, diz que a ideia era discutir com o presidente americano o objetivo comum de impedir que o Irã tenha armas nucleares. O fato é que esses acontecimentos recentes têm feito especialistas questionarem se a guerra está mesmo se espalhando. Paul Post, professor de Relações Internacionais e Ciência Política da Universidade de Chicago, afirmou à BBC que dois elementos bastam para justificar o conceito de guerra mundial. Primeiro, duas grandes guerras simultâneas em continentes diferentes, o que já estaria acontecendo com conflitos na Europa e na Ásia. Segundo, deve haver o envolvimento direto de grandes potências em ambas as guerras, cada uma apoiando o adversário da outra no conflito oposto. Por um lado, os Estados Unidos continuam equipando, treinando e fornecendo inteligência à Ucrânia. E a Rússia faz o mesmo pelo Irã. Post reconhece que a escala do conflito atual não é comparável às das duas guerras mundiais do século XX. Um exemplo melhor de comparação, segundo ele, seria o da Guerra dos 7 Anos que aconteceu no século XVIII. Foi uma guerra que envolveu diversas nações europeias, mas também foi marcada por conflitos coloniais na América do Norte e na Índia, especialmente entre França e Grã-Bretanha. Nas palavras de Winston Churchill, por exemplo, essa teria sido a Primeira Guerra Mundial de fato. Para Post, é uma situação semelhante ao conflito que vivemos hoje.
múltiplas potências, múltiplos teatros, mas sem chegar ao patamar de destruição que aconteceu no século XX. Gideon Rashman, comentarista-chefe de política externa do Financial Times, vai além. Ele ressalta a presença de China e Coreia do Norte nesse tabuleiro, uma aproximação de países que foi batizada por estrategistas americanos de eixo da desordem. Para se ter uma ideia, em 25 de julho, Zelensky revelou que a Rússia prepara a região de Voronezh, perto da fronteira com a Ucrânia, para receber mais de 30 mil soldados norte-coreanos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї вже з червня. A Rússia quer trazer mais de 30 mil soldados norte-coreanos. Além disso, a Coreia do Norte está se preparando para fornecer à Rússia novos lançadores de mísseis balísticos. Передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Esse contingente mais que dobraria o número de soldados norte-coreanos já enviados à Rússia desde 2024. Além disso, a Coreia do Norte também prepara o envio de novos lançadores de mísseis balísticos para o país. Um outro ponto de aproximação é entre Pequim e Moscou. Na visão de estrategistas americanos, a China ajudou a Rússia a construir sua capacidade militar, fornecendo tecnologias cruciais e ajudando na produção de drones. Mas Rashman pondera que 2 pontos dificultam a identificação de um bloco de resposta a esse chamado eixo da desordem. Primeiro, a postura de Trump em relação a aliados tradicionais dos Estados Unidos, que é cada vez mais incerta na opinião do especialista. E segundo, o isolamento crescente de Israel, tanto na Europa quanto no Golfo. Mas outros especialistas pregam cautela nessa análise em relação a uma possível nova guerra mundial. O historiador britânico Niall Ferguson entende que estamos vivendo uma espécie de Guerra Fria 2. A Guerra Fria foi o confronto ideológico e geopolítico entre Estados Unidos e União Soviética, que durou do fim da Segunda Guerra Mundial até o colapso soviético em 91. As duas potências nunca travaram um combate direto entre si, mas disputaram influência global através da corrida armamentista nuclear e de guerras por procuração, como as da Coreia e do Vietnã. Segundo ele, no momento atual também haveria uma colisão entre duas potências, ou seja, Estados Unidos e China, em 3 frentes: tecnológica, ideológica e geopolítica. A Rússia seria um terceiro eixo, o que tornaria o conflito mais complexo e ainda mais perigoso, especialmente se 2 dessas 3 potências estiverem aliadas. Ferguson também vê no movimento americano no Golfo Pérsico uma oportunidade para a Rússia e China explorarem pontos de estrangulamento globais. O Estreito de Taiwan seria um deles, uma passagem da qual depende a cadeia global de semicondutores. Taiwan se separou da China continental em 1949, mas Pequim ameaça retomar o controle da ilha há algum tempo, e os chineses nunca descartaram o uso da força. Ferguson compara o risco atual com a crise dos mísseis de Cuba, mas com um agravante. Um possível confronto por Taiwan teria consequências econômicas globais muito maiores devido à importância da ilha na economia mundial. Da mesma forma, os especialistas Andrea Kendall Taylor e Richard Fontaine discordam que estamos numa nova guerra mundial. Segundo eles, Rússia, Irã, China e Coreia do Norte vêm de fato aprofundando a cooperação militar, econômica e tecnológica entre si desde a invasão da Ucrânia. Só que essa cooperação, na avaliação deles, seria mais limitada porque esses países evitam um confronto direto com os Estados Unidos. Isso impediria que se formasse uma aliança nos moldes das 2 guerras mundiais, por exemplo. Por fim, a ex-conselheira da Casa Branca, Fiona Hill, chama atenção para outro ângulo. Ela lembra que tanto Washington quanto Moscou estão consumindo seus próprios arsenais nas 2 guerras. A consequência é que a posição das 2 potências como fiadores de segurança para seus aliados ficaria mais frágil. O fato é que nenhum dos 2 conflitos atuais dão sinal de que vão terminar em breve. E a cada semana que passa, cresce a chance de mais um país ser arrastado para dentro deles. E esse é um cenário que vem preocupando muita gente. E um cenário que preocupa, porque não se vê uma perspectiva dos grandes conflitos que estão sendo travados no momento. E conflitos que estão atraindo cada vez mais novos agentes para os mesmos, o que não deixa de ser um fator altamente preocupante com relação a uma conflagração global. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo,
Rafael Sequim e direção-geral Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Encontre os melhores profissionais para a sua empresa com Cindy Vagas e aproveite. Associados Cindy Lojas têm descontos exclusivos. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção Jurandir Soares.